Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que divide opiniões. Talvez não para nós nutricionistas, mas ainda divide muita opinião para outras pessoas. Se você ainda come fast food e ultraprocessados. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre cuidados que a gente precisa ter com esse consumo desenfreado que a gente observa hoje em dia. Já dando um spoiler, não saia desse vídeo, porque daqui a pouco, além da minha convidada mais que especial, ela vai apresentar para a gente alguns amigos que ela tem e que vocês vão se surpreender. Mas para conversar com a gente sobre isso, eu tenho o prazer de ter aqui no canal minha amiga Tamires Farias. A Tamires é nutricionista, tem uma experiência de atendimento enorme. Tamires, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Oi, Márcio, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Espero que vocês gostem dessa contribuição aqui no canal. É um prazer estar aqui, agradeço demais o convite. E assim, quero te agradecer muito por ter me chamado para falar de um tema que eu acredito muito que seja de fato a nossa base na nutrição, né? Que é realmente ensinar as pessoas, orientar as pessoas a comer comida de verdade, que parece ser uma coisa muito básica, parece ser uma coisa muito óbvia, mas que a gente sabe que nos dias de hoje, né, com a correria, enfim, com a necessidade de coisas muito práticas, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo da base da nossa saúde, que é, de fato, uma alimentação mais natural, né? Sim. Eu falo até que, Tamires, que eu gosto de... A gente vai falar de ultraprocessado, eu acho que é legal até a gente meio que definir, porque as pessoas não entendem direito essas classificações. Eu falo que isso é uma coisa que atinge não só para nutricionista, tá? Isso é para qualquer pessoa. A gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, né, que traz esses conceitos de uma alimentação que deveria ser muito mais in natura, minimamente processados, que é a comida de verdade, né? Você comer uma fruta, e menos os processados e os ultraprocessados. A gente vai comer coisas industrializadas, às vezes, na nossa alimentação. Mas o problema são esses ultraprocessados, que não tem nada a ver com o alimento de origem, né? Que é aquela ideia de, por exemplo, até o guia ele traz isso com os exemplos, que eu gosto muito de falar isso na graduação para os meus alunos. Então, por exemplo, abacaxi é um alimento in natura. Um abacaxi em calda é o alimento processado, foi adicionado ali de açúcar, mas não é ultraprocessado. Agora, um suco de pozinho de sabor abacaxi não tem nada a ver com abacaxi. Esse é o ultraprocessado, é isso que causa problema. E você também observa isso na sua prática, não é? Um consumo muito grande desses alimentos? Com certeza, né? E assim, esse exemplo que você deu foi maravilhoso, porque às vezes a gente vê um produto que é de abacaxi, e quando você vai olhar, o abacaxi é o último ingrediente. E quando tem abacaxi, né, ainda tem esse detalhe, às vezes é assim, um aroma artificial de abacaxi. Então, na verdade, não tem nada da fruta ali, né? E de fato, é como você disse, é buscar essa base da comida de verdade, da comida que vem da terra, né? Do que de fato é o combustível para o nosso corpo. Né? Eu costumo falar muito que a gente tem que fornecer para o nosso organismo aquilo que ele reconhece como combustível. Então, nosso corpo ele foi feito para metabolizar carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, metabolizar tudo isso. E não tudo isso que a gente vê, edulcorantes, conservantes, adoçantes, todo esse excesso. Ao mesmo tempo, como você disse, né, Márcio? Claro que não quer dizer que a gente nunca vai consumir industrializado, mas deve ser a exceção e que mesmo assim, quando for consumir, a gente possa escolher aquele minimamente processado, como você falou, que não tem tantos aditivos, né, que não tem tantas coisas realmente que vão ser maléficas ao nosso corpo. Até porque, como eu até falo muito para os pacientes, não dá para a gente viver numa bolha, né? A gente não vai conseguir viver numa bolha. O que a gente tem que fazer é expor o mínimo possível, né, o nosso corpo a essas toxinas, mas também os xenobióticos, né, também, que a gente pode falar um pouco, e também favorecer com que os nossos órgãos principais, né, detoxificantes, fígado, intestino, rins, possam eliminar. Eu acho que o grande problema é quando a gente expõe muitas toxinas e não dá suporte para esse organismo eliminar. Aí é quando os problemas começam a aparecer, especialmente a longo prazo, né, Márcio? A gente sabe que é muito a longo prazo que isso começa a acontecer. Eu falo que isso é importantíssimo, porque as pessoas têm que entender, né? Que a gente, quando se expõe a essas toxinas, a gente precisa detoxificar. E para detoxificar as toxinas, a gente precisa de nutriente. Então, se a pessoa não se alimenta direito, e nesses alimentos, na sua maioria, eles não são fontes de nutrientes, né? Não são fontes de nutrientes, vitaminas, minerais, né? Até são muitas fontes, às vezes, de
gordura, açúcar simples, gordura hidrogenada, mas não de nutrientes, né? E isso vai trazer consequências, né? O que a gente já sabe aí de consequências para esse consumo desses ultraprocessados? A gente sabe, claro, de vários órgãos que podem ser sobrecarregados. Acho que a gente pode falar especialmente, inicialmente, em termos de obesidade, diabetes, hipertensão, né? Que são coisas básicas, digamos assim, que a gente sabe que pode acontecer, né? Com o consumo excessivo desse tipo de padrão alimentar. Mas eu acho que é muito importante a gente falar da sobrecarga de órgãos, que muitas vezes algumas pessoas não têm a noção. Então, assim, por exemplo, o fígado, né, como a gente acabou de falar, é um dos órgãos principais em termos de detoxificação. Mas se a gente não está dando suporte para esse fígado detoxificar e está enchendo ele o tempo inteiro desses xenobióticos, né, dessas substâncias estranhas, a tendência é que esse fígado não exerça a sua função da melhor forma possível. Assim como a gente sabe também a influência disso a nível intestinal, né, a questão da desbiose intestinal, o quanto que esses alimentos industrializados pioram a nossa microbiota, né? Favorecem o crescimento de bactérias maléficas e diminuem aquelas bactérias benéficas a nível do intestino. E sabe, Márcio, uma coisa que é super interessante, muitas vezes as pessoas não têm ideia. É assim, por exemplo, você que sabe muito em termos de vitaminas, minerais, suplementação e tudo mais. Quantas vezes a gente não atende paciente que chega e diz, mas eu tô com muita queda de cabelo, eu já tomei o suplemento X, Y, Z e não funciona. Por que não funciona? Porque o básico está errado. Porque muitas vezes aquele suplemento não está nem sendo absorvido adequadamente. Por quê? Porque você está com o corpo intoxicado, né, como a gente fala, você está se enchendo de coisas ruins que não estão deixando seus órgãos funcionarem, que não está deixando seu intestino absorver aquilo. Então não adianta. A gente volta para aquela questão de que a base é a alimentação. E que se a base está errada, não tem melhor suplemento no mundo que vai resolver um problema. E só uma outra coisa também que eu acho muito interessante, Márcio, que eu vejo que muita gente não liga a questão alimentar com disfunções hormonais. E a gente sabe o quanto que tem a influência, né? Então, muitas vezes, uma discussão tireoideana, a gente sabe, claro que tem várias outras questões envolvidas, mas o quanto que esses xenobióticos podem interferir, o quanto eles agem como disruptores endócrinos, né? Que vão atrapalhar na produção, na ação dos hormônios também. Então, às vezes a pessoa faz, poxa, eu nunca imaginei que a alimentação pudesse influenciar nisso. Né? Eu vi que você fez um vídeo também com a Betina, né, falando em termos de saúde da mulher, fertilidade e tal. Então, quanto a gente vê, quantas mulheres com problemas hormonais, especialmente, e que a gente hoje em dia já consegue ligar muito com a alimentação, né, com esse padrão alimentar errado. Né? Talvez um padrão que devesse ser exceção que virou regra. Né? Então, uma coisa que deveria ser a exceção da exceção, hoje em dia, pela correria, né, acabou virando regra na vida de muita gente. E aí está o nosso papel, né, aqui em mudar um pouco isso na cabeça das pessoas. Não, eu falo que essa exposição a esses xenobióticos, né, elas vêm com todas essas complicações. Então, altera a microbiota, atrapalha o hormônio, as pessoas ficam tanto aí atrás de aumentar testosterona, aí prejudica o hormônio sexual, e aí a pessoa não sabe, às vezes, que é o tanto de aditivo que tem nesses produtos, né? Porque a gente tem o risco de sobrecarga, influencia nessa ação sistêmica, porque esses alimentos ultraprocessados, esses fast foods, muitas vezes eles são lotados de aditivos, né? Então, é cheio de corante, flavorizante, adoçante, aromatizante. Começa todos esses antes que a gente fala que tem que tirar, né? E isso que vai trazendo uma consequência negativa, né? Essa composição aí desses aditivos. Eu até uso muito essa analogia. Até quando eu posto, né, alguma coisa sobre isso, falando sobre comida de verdade, eu já falei algumas vezes e falo para os meus pacientes. Você abasteceria seu carro com detergente, por exemplo, ou você aguaria suas plantas com gasolina? Tipo, não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque é óbvio que o seu carro não vai funcionar e é óbvio que a sua planta vai morrer. Então, por que você fornece para o seu corpo uma coisa que ele não reconhece como combustível? E então, esses aditivos, né, Tamires, eles são adicionados tanto nos suplementos, mas nos alimentos também, né? Então a gente tem isso nesses alimentos ultraprocessados. E a ideia, muitas vezes, desses aditivos é aumentar o tempo de prateleira, né? É fazer com que eles durem muito tempo para poder... né? Porque, assim, uma coisa é você comer uma maçã e aquela maçã você vai comer nos próximos dias. Só que, às vezes, quando eles vendem uma coisa para um supermercado, às vezes aquilo fica na prateleira muito tempo. Só que às custas de muitos desses xenobióticos que vão trazer todas essas
repercussões que a gente falou, né? Eu acho que por falar em prazo de validade, né, essas validades longas que a gente observa nesse produto, eu acho que a gente pode, inclusive, já começar a chamar seus amigos aqui para mostrar para o pessoal, né? Pessoal, não sei se vocês sabem, quem segue a Tamires lá já sabe disso. A Tamires, ela tem um experimento que é muito legal. Ela pegou sanduíches famosos de redes de fast foods, e colocou e simplesmente guarda esses sanduíches, não é, Tamires? Conta um pouquinho pra gente sobre a ideia. Então, eu sempre tive muito essa base de trabalhar com comida de verdade, né? E sempre fui muito anti esse tipo de alimentação e sempre tentei passar muito isso. E vi na internet que já existe experimentos como esses meus, né? De pessoas que tiveram essa curiosidade e guardaram. E eu sempre ficava naquela de, caramba, essa pessoa guarda esse sanduíche há tantos anos. E olhava e tal, passou. Até que eu vi uma médica de São Paulo, a doutora Nina, que eu vi quando ela estava fazendo o parabéns dos hambúrgueres de 6 meses. Era um hambúrguer, na verdade ela tinha um hambúrguer. E aí ela fez lá um parabéns e tal. Aí eu falei, nossa, era uma pessoa já mais próxima, né? Assim, eu até a conheço, mas antes eu via experimentos muito fora e tal. Aí me deu aquela curiosidade. Eu falei, acho que eu vou fazer essa mesma coisa. E aí um belo dia, exatamente dia 11 de março de 2016, quando eu saí da clínica, eu passei numa loja dessas e comprei um hambúrguer e um cheeseburger, né? Eu de fato comprei só o hambúrguer sem nada, sem gordura nenhuma, e o cheeseburger também, só o pão, a carne e o queijo. E resolvi fazer a mesma coisa, né? Resolvi guardar. E no início eu fui observando assim, né? Primeiro uma semana intacto, um mês intacto, 6 meses intacto, assim, intacto. Mas era tão intacto que e aí com isso eu fui mostrando no Instagram. Né, a ideia foi trazer uma campanha de conscientização, na verdade, com isso, né? Então, eu fui já mostrando aos poucos, mas, assim, eu, de fato, não acreditava que eles fossem durar tanto, assim. E hoje eles já estão completando mais de 4 anos. 4 anos, E eu fui mostrando até um ano. Eu digo a você que, mais ou menos até um ano, eles pareciam que tinham acabado de sair da loja. A única coisa que tinha mudado era a consistência. Mas a cor, até o cheiro, era muito parecido. E aí, esses, especialmente, já completaram mais de 4 anos, né? Já completaram 4 anos agora, né? Em março de 2020, que foi março de 2016. E se armazena na geladeira? Onde se armazena? Não, eles estão na embalagem original, tá? Isso é muito bom você perguntar, porque sempre que eu posto, alguém pergunta. Eles estão na embalagem original, no papel. Eles não ficam abertos também, expostos, nada. Eles estão no papelzinho, embaladinhos, do mesmo jeito que saíram da loja, mas estão em temperatura ambiente. Eles ficam guardados no armário. Então, assim, não é em ar-condicionado, não é em... Claro que é uma sala que tem ar-condicionado, que em algum momento vai resfriar, mas claro que não é o suficiente para conservar, especialmente por mais de 4 anos, né? Mostra pra gente, Tamires. Desculpa. Mostra pra gente. Tá, eu vou mostrar primeiro esse, depois tem mais algumas coisinhas, né? Porque eu achei pouco e fui ampliando esse o experimento estudo. aumenta, né? Deixa eu mostrar primeiro para vocês o hambúrguer, tá? Desse primeiro, tá? Que já tem 4 anos, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é o hambúrguer, ó. Pão. Igualzinho, né? Parece que acabou de comprar. Ele tem umas manchinhas. Isso é muito interessante mostrar, porque assim, ele tem umas manchas. Ele tá super duro, ó. Ele é muito duro, ele parece uma pedra, uma madeira. Eu falo que até o cheiro dele hoje é meio de madeira. Eu acho tão interessante, porque ele não tem cheiro de comida estragada. Ele tem cheiro de madeira estragada. Sabe quando você entra num lugar e tá aquela madeira meio mofada, assim, aquele cheiro pronto? É mais ou menos o que eu acho do cheiro dele, tá? Ele mudou um pouco a cor, né? Ó, a carne tá aqui bem esbranquiçada, tá vendo? Ela não é da cor original, obviamente. Tá no formato certinho, olha, continua. Mas ela tá, ó. Tá vendo? Mesmo formato, só que tá bem... Mas, assim, o mais interessante de tudo é o que a gente sempre fala, não tem nada de bicho, não tem nada de fungo, não tem nada de nada, nenhum ser que queira isso aqui. Não tem. Nenhum mofo, né? Se nenhum fungo quer. Não tem, ó, não tem. Ele tem essas manchinhas aqui, isso não é. Ó, aqui, ó. Gente. Não é. Então, assim, eles estão aqui esses 4 anos e 4 meses, né? Então, tem o queijo. Oi? O cheeseburger tem o queijo. Esse aqui é o hambúrguer somente. Então, eu vou te falar que quando eu comprei o cheeseburger,
eu achei que o queijo fosse atrapalhar o meu experimento. Eu falei, não, eu acho que o queijo vai estragar e eu não vou conseguir avaliar o pão e o hambúrguer. Então, eu vou comprar o hambúrguer e o cheeseburger, porque se o queijo me atrapalhar, eu jogo fora, mas fico com o hambúrguer para ver quanto tempo vai durar. Eis que, para minha surpresa, nossa, o cheeseburger é o pior. Socorro. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Por quê? Lembra que eu acabei de falar da madeira, né? Vocês vão ver o que é que eu estou falando. Peraí, que é mais complicado. Isso aqui é um experimento raro, eu não posso perder o material. Cuidado com isso aí. Peraí, isso aqui é relíquia. Gente, olha, se fica o pão do jeito que tá, o hambúrguer. É porque também eu falo assim, ó, eu brinco com meus pacientes, eu falo que ali nada deve ser natural. Eu duvido até do alface e do tomate que tá nesse sanduíche também. Eu também. Então, eu assim, também duvido. Eu acho que o próximo experimento vai ser a salada de lá, né? Para ver se estraga. Porque, enfim, não vai. Ó, esse aqui é o cheeseburger, tá? Ele é igual ao outro, obviamente. A única diferença é que tem o queijo. E eu vou tentar mostrar para vocês com cuidado para não derrubar para cá. Mas, ó, vocês estão conseguindo ver isso aqui, ó? Ó. Esse pó. Esse pozinho, tá dando para ver aí? Sim. Ó, esse pó é o queijo? Isso aqui é o queijo. Então, ó. Ai, nossa senhora. O hambúrguer, ó, tá aqui. Ele saiu um pedacinho aqui, ó. Meio que se desfez, né, também. Uhum. Aqui tá o hambúrguer, deixa eu mostrar para vocês. Ó, mesmo jeitinho do outro, tá vendo? Gente, uau. Só que a diferença é que tem esse pó, né? Esse pó horroroso aqui, que é o queijo, tá? Então, assim, é isso. Me dá um aspecto de madeira, sei lá, tipo um pó, enfim. E esses dois foram comprados juntos, né? O experimento iniciou com eles dois e eu vim acompanhando, então, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, a última atualização dele lá no meu Instagram foi com 4 anos. E até uma coisa interessante, Márcia, de falar é que eu já fiz, inclusive, uma comparação com o hambúrguer caseiro. Porque aí muita gente ficava, mas e os hambúrgueres caseiros e tal? Então, aqui mesmo em Recife, eu comprei um hambúrguer dito artesanal, né? E deixei guardado. E esqueci, não fiquei olhando todos os dias. Quando ele completou 1 semana, né? Eu comprei uma sexta, quando foi na outra sexta, eita, deixa eu olhar. Nossa, quando eu abri, ele estava todo mofado. Todo, assim. Inclusive, tá lá no meu Instagram nos destaques. Tem um destaquezinho lá, que é hambúrgueres. E aí tem a coletânea de experimentos aí em relação aos hambúrgueres. Sabe o que é legal, Tamir? Todo mofado. O que é legal desse hambúrguer, que eu acho que vale a pena as pessoas entrarem lá e ver, entra no Instagram dela lá nos destaques mesmo, porque ela colocou os dois de lado a lado. Então ela pôs o hambúrguer artesanal lotado de mofo e colocou do lado desses. Então eles ainda tiveram um certo contato. Depois ela voltou a guardar os fast foods e eles continuam aí do mesmo jeito, sem ter, mesmo estando perto de uma coisa já com fungo, né? Já com mofo ali, mesmo assim eles continuam do mesmo jeito, né? Isso. E vale salientar que o artesanal foi com 1 semana. Esse aqui já estava com 2 anos e meio. Se eu não me engano, foi quando eles completaram 2 anos e meio que eu fiz esse comparativo. Então, 2 anos e meio esse intacto, o outro com 1 semana. Então, assim, mas e por que estraga? Porque é comida, né? Então, o outro é o que eu sempre falo, mas se for para comer hambúrguer, come hambúrguer de verdade. Come um hambúrguer que seja pão, que seja carne. Claro que isso não vai ser um alimento para você ter todos os dias no seu padrão alimentar saudável. Mas foi como o Márcio falou, se é para comer um processado, que seja um minimamente processado. Que pelo menos quando você consuma, o seu corpo entenda que aquilo é comida. E eu sempre brinco, né? Quando alguém chega para falar assim, mas fast food é tão bom. Eu sempre fico assim, poxa, mas talvez seja a mesma coisa que você comer um pedaço de madeira. Ou então aquele plástico lá do copo que vem o refrigerante, você come junto, porque é a mesma coisa. Então, assim, não dá para entender isso como comida. Talvez o nosso corpo entenda tudo como uma coisa só, né? Então, enfim, E outra coisa também que é interessante é que quando eu fiz esse experimento com o hambúrguer caseiro, eu também comprei a batata frita caseira, porque eu já tinha comprado as outras batatinhas. Isso é uma coisa que eu não comentei, né? Mostra aí a batata para o pessoal. Elas também eles estavam com 2 anos e meio, não, 1 ano e meio. Quando os hambúrgueres completaram 1 ano e meio, que aí foi em 11 de setembro de 2017, eu resolvi comprar as batatas, porque eu disse, vamos ver se as batatas seguem o mesmo padrão. E aí, elas vão completar 3 anos, né, esse ano. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu pegar algumas aqui para mostrar para vocês. Ó.
Elas vão completar 3 anos, tá? Em setembro. Ó. Igual. Mas assim, é igual mesmo. Ó. Ops, caiu. Ó. A única diferença, assim como o pão, é a consistência, ó. Ó, tá bem dura, tá vendo? Uhum. Pronto. Agora, sabe, Márcio, que eu acho que se a gente colocar no micro-ondas alguma coisa, ela volta a ser o que era. Eu tenho a impressão, nunca fiz o teste, mas eu acho que ela volta a ser o que era. Então, de novo, né? É uma coisa que a gente não consegue nem entender o que tem aqui, sabe? Não dá nem para dizer assim, não sei qual conservante que consegue fazer isso, a ponto de durar anos fora da geladeira. E você teve você pegou de outra marca, não foi? Isso. De outra marca. Aí isso era uma coisa que sempre que eu postava, alguém me perguntava, mas você conhece da marca X, da marca Y, e essa? E assim, eu acho que a gente não está aqui para falar de marca, né? A gente está aqui para falar do fast food no geral, né? Do conceito dessa comida ultraprocessada, como o Márcio falou. Mas eu quis, né, realmente experimentar de outras marcas, experimentar o experimento, né? Não, né? Não mesmo. Mas eu quis realmente fazer o experimento com outras marcas. E aí, quando foi em dezembro, eu comprei, foi dia 4 de dezembro, e aí eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque vocês vão ter uma ideia, como esse foi no dia 4 de dezembro, ele está com 7 meses, né, vai fazer 8 meses agora, vocês vão entender como estavam os outros, que eu falei que até um ano eles estavam intactos. Esse que vocês viram tem mais de 4 anos. Esse aqui tem 7 meses, tá? Mas olha ele. Gente, olha lá, até o gergelim se mantém. Esse é perfeito, ele ainda está perfeito. Então, assim, a cor do hambúrguer ainda é escura, tá vendo? Ele não ficou da cor do outro ainda. Uhum. Só que ele, duro, mesma coisa do outro. Esse aqui é de outra marca, tá? É de outra marca, mas está seguindo o mesmo padrão do de 4 anos. Então, eu acredito que esse aqui também vai durar muitos anos, porque até um ano aqueles outros também estavam mais ou menos assim, intactos, ó. Perfeitinho aqui. Nada. Fala, Tamires. Nossa. Oi? Sabe uma coisa que eu sempre falo? É assim, o problema não é comer um sanduíche. Eu, por exemplo, gosto, a gente gosta, às vezes quer comer um sanduíche, ok. Mas então, por que não ir num que o pão foi feito ali artesanal, uma carne feita, né, ali artesanal, né? Então, assim, a questão toda é ter o cuidado, porque o problema é que essas redes de fast food, às vezes, começam a produzir em larga escala e para isso vem produtos que às vezes não têm uma qualidade nutricional, né? Então, também os defensores vão vir aqui e falar assim, mas eu gosto e como? Ok, se você gosta do sabor, mas entenda que nutricionalmente, que é o que a gente está discutindo aqui, não são produtos de qualidade. E as pessoas têm que entender que não é para comer, não dá. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca dentro do nosso corpo, né? É a nossa casa, a gente tem que cuidar muito bem dela. Nossa saúde é o nosso templo, né? Então, assim, como é que... É aquilo que eu falei, às vezes, se você tem um cuidado com um carro, com alguma coisa que você tem, como é que você, com o combustível que você coloca nele, você às vezes quer colocar a melhor gasolina, aditivada e tal, por que para você vai ser diferente? E assim, Márcio, eu gosto muito de bater nessa tecla de que a gente não está falando apenas de ganho de gordura. Não que o ganho de gordura, a obesidade não façam mal para a saúde. Claro que fazem também, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença, então assim, a gente tem que tratar isso também como uma questão de saúde. Mas a gente está falando dessas outras questões que a gente pontuou aqui, dos órgãos que não vão funcionar adequadamente, do fígado sobrecarregado, do intestino sobrecarregado, de glândulas, né, da sua produção hormonal, de todo o seu metabolismo. Então, vai muito além da questão estética, né? Então, vai muito além da questão estética. Toda vez que eu falo desse experimento, eu digo assim, tudo bem se você não está preocupado com sua estética, se você se olha no espelho, está feliz com o que você vê, maravilha, eu acho muito bom. Mas não é por isso que você pode achar que a base da sua alimentação vai ser a alimentação industrializada. Porque com isso você está apenas assumindo que você está largando a sua saúde. Tudo bem, você quer assumir isso, tudo bem, mas depois vai ter que correr atrás do prejuízo, certamente. Quem quiser comer um queijo com cheiro de queijo com cheiro de madeira, né? Então, tem aí essa opção. Tamires, muito obrigado. Acho que o pessoal aqui vai adorar esse vídeo. É um vídeo que não é só para o nutricionista, é um vídeo que as pessoas têm que mandar os nutricionistas, inclusive para os pacientes assistirem, para ver que olha como é a qualidade desses produtos. E até muito o nutricionista em si, ele já entende que isso é ruim, né? Mas olha como isso para os pacientes é uma informação muito importante. Então, pessoal, entra lá, acompanha
porque daqui a pouco a gente vai ter aniversário de 5, de 6. Eu comentei com ela hoje que daqui a pouco nós vamos comemorar 10 anos do hambúrguer, com uma mega festa. Então, Tamires, queria muito agradecer a sua participação aqui no canal. Tenho certeza que todo mundo adorou e é sempre bom ter os amigos aqui com a gente. Imagina, Márcia, eu que agradeço. Eu fico muito feliz que eu realmente, até que eu comecei com esse experimento, eu escuto muita gente dizendo assim, nossa, desde que eu vi, eu nunca mais comi fast food, eu não consigo mais comer. E assim, eu fico feliz porque eu acho que essa é a ideia, é que a gente consiga conscientizar de uma certa forma e que muitas vezes quando a gente só fala ali no consultório, ai não, mas não come porque não é saudável, talvez não convença tanto como quando a gente mostra uma coisa dessa aqui. Veja, você é nutricionista e você também fica impactado com isso, né? Você também fica impressionado. Então, imagina, assim, né? Todo mundo que olha faz... Nossa, você que já tem a ideia do quanto isso faz mal, fica impressionado. Então, imagina quem não tem ideia. Quem está fornecendo isso para os filhos. Muitas vezes está dando para o filho e nem sabe o mal que está fazendo. Então, assim, eu fico bem feliz com essa conscientização, que eu acho que é o nosso papel, né? Levar saúde antes de qualquer coisa. E eu espero ter contribuído aqui também para quem está assistindo, né? Sejam as nutricionistas ou quem também não é nutricionista, mas que possa pensar um pouco mais no que você vai fornecendo para o seu corpo, né? Que o seu bem maior é a sua saúde. Então, pense nisso, pense sempre nisso, né? No que você está colocando para dentro e como você está alimentando realmente o seu corpo. Eu acho que isso é o principal. E muito obrigada mais uma vez, Márcio, pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você convidou, até porque esse experimento já se tornou um queridinho, né? E fico muito feliz que ele possa contribuir aqui para o teu canal também, que já é um sucesso. Obrigado, eu que agradeço. Então, pessoal, ó, se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, você pode compartilhar o vídeo aqui do IGTV nos seus stories e assim todo mundo pode assistir. Marca quem você quer que assista aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, Tamires. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.